Oi, eu sou Elisa e não, você não tá no canal errado. Estamos no Coisas da Vida e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que é o bullying. Mas tá faltando alguém aqui, né? Tcharam! Oi, pessoal! Seja bem-vindo ao nosso canal Coisas da Vida. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Hoje com um tema, assim, muito top mesmo. E eu não poderia deixar de compartilhar esse tema com vocês sem convidar a minha querida Elisa. Olá! Eu vou deixar ela se apresentar pra vocês, tá bom? Mas antes eu queria pedir pra você aí, já dar o seu joinha, dar aquela curtidinha, porque ajuda bastante esse vídeo subir aí. E compartilha também com pessoas que podem estar passando por esse problema e não sabendo lidar muito com a situação, né? Tem pessoas que desconhecem, né, esse problema que é tão comum, infelizmente, mas é comum e que a gente tem que aprender não somente lidar com isso, né, como se a gente tivesse que aceitar, mas que a gente tem que aprender a como ter consciência dessa situação e evitar o máximo possível expor as pessoas a ela. Belezinha? Exatamente. Então vamos lá. Deixa eu apresentar a minha querida. Olá, gente! Eu sou Elisa Fernandes. Eu tenho um canal no YouTube também. Eu gravo vídeos pro Instagram onde eu falo, eu converso com as pessoas. Eu já abordei temas como autoestima e insegurança. Caso vocês queiram ver esse tipo de conteúdo, eu posso deixar meu arroba aqui. Sim, com certeza. Então, meu arroba está aparecendo aqui, coloca aqui, produção. Enfim, gente, é basicamente isso. Eu tenho conversas, são mais desabafos, porque eu não sou uma profissional da área, né? Muito legal, Elisa, gente. Eu... Vocês vão curtir. Obrigada. Eu falo sobre minhas experiências, as minhas opiniões, é basicamente isso que eu faço, fora gravar uns stories e abordar temas como maquiagem também. É basicamente isso. Isso, beleza, Elisa. Muito obrigada por você estar aqui, tá bom? Então, gente, por que eu trouxe a Elisa? Porque, gente, a Elisa, ela está aqui representando todos os jovens, né? Eu não sou tão velha, né, gente? Mas eu quero representar aí o pessoal mais da minha faixa etária. E eu queria trazer uma pessoa mais jovem para estar representando os jovens, porque o tema que a gente vai falar de hoje, gente, não acontece só em um grupo de pessoas, só em uma faixa etária. É um tema onde ele é, assim, recorrente em todas as áreas. Nós vamos falar hoje sobre bullying. Pois é. Então, gente, antes da gente começar a falar do tema propriamente dito, eu gostaria de deixar uns versículos aqui. Na verdade, eu vou pedir para minha querida convidada, né, ela fazer a leitura desses versículos pra gente meditar também pela palavra, tá bom? Elisa. Provérbios 26, versículos 18 e 19. Como louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana a seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira. Uau, gente, como é forte. A palavra de Deus, ela é completa e ela fala sobre tudo. E olha só que interessante, porque eu acho que isso aqui tem tudo a ver com um tema que a gente vai falar hoje, né? Porque o bullying, se vocês não sabem, né, eles são agressões psicológicas, físicas e verbais que as pessoas fazem com outras pessoas, né? E são atitudes que são recorrentes, sabe? Não é uma coisa assim isolada. Tipo, eu tiro uma brincadeira com a Elisa e isso aí já é bullying. Não. Porém, né, através dessa brincadeira, eu posso dar liberdade tanto para mim fazer o bullying, quanto outras pessoas usar da situação para fazer o bullying com ela. Uma brecha, né? Isso. Muito bem, uma brecha. Então, olha só. O que acontece? A palavra de Deus diz que é como um louco o que faz esse tipo de coisa, e no final diz assim, foi brincadeira, foi só brincadeira. Então a gente tem muito disso, né, de fazer as coisas e ver que, eita, deu errado. Mas aí para justificar o nosso erro, em vez de a gente dizer, olha, foi mal, me desculpa, a gente diz o quê? Foi uma brincadeira. Foi brincadeira. E isso não é legal, gente. Nem um pouco. Nem um pouco. Então a gente vai falar hoje sobre bullying e eu espero que esse vídeo possa alcançar muitas pessoas para que pessoas possam ter a consciência e a importância de ter essa consciência sobre esse assunto, gente, porque não é besteira, apesar de ser um tema que foi dado assim
recentemente, né, um nome que foi dado, mas o bullying ele já acontece há muito tempo. Há muitos ele só não anos. tinha nome, né? Então, assim, mais recentemente foi dado o nome a ele. E foi muito bom a gente ter dado nome a ele, porque isso virou uma coisa que a gente pode falar especificadamente, né? Então hoje nós vamos falar. E eu queria pedir para Elisa, né, através aí do seu testemunho de vida, né, de alguma situação. Queria saber, Elisa, você já sofreu bullying? Já sofri bastante e ainda sofro, porque pra quem não me conhece de perto, assim, pessoalmente, eu sou uma menina muito magra. E sim, eu sei que eu sou abaixo do peso. Eu tenho 1,61, eu tenho 18 anos. Nunca falei isso, assim, em público tão abertamente, mas eu não chego a pesar 40 quilos. E não, eu não sou doente, mas por ser muito magrinha, existem dois tipos de pessoa. A que se preocupa e a que usa daquilo pra lhe machucar, sabe? Então, já sofri muitos apelidos no tempo de escola, graças a Deus eu terminei. Mas a escola é um canto que, velho, as pessoas elas abusam muito de você. Se você tem um peso mais, tipo, se você é mais gordinho, se você é mais magrinho, se você tem um cabelo mais enroladinho, qualquer coisa é motivo pra você sofrer bullying, sabe? Então são brincadeiras de muito mau gosto. E até hoje eu sou sequelado com essas coisas. Sério. Eu já deixei de vestir roupa, eu já deixei de sair pra certos cantos, porque aquelas pessoas iam estar ali e eu sabia que muito provavelmente eu ia ouvir alguma coisa que ia me machucar. E não eram uma ou duas pessoas, era um grupinho, sabe? E eu era apontada, eu ficava de lado na sala de aula. Eu nunca cheguei a comentar isso com ninguém, eu acredito, mas é uma barra muito pesada, cara. E até hoje eu sofro muito com essas coisas. Fica na minha cabeça, fica no meu coração. Então é uma coisa muito complicada. E eu acho que a galera tinha que se conscientizar mais. Porque mesmo sendo uma brincadeira, magoa a pessoa. E, tipo, até hoje eu carrego isso comigo. Isso faz quanto tempo? Tem mais de 7 anos, sabe? É bem complicado. Nossa, gente. E a Elisa falando assim, isso é o bullying propriamente dito, sabe? O bullying ele pode acontecer tanto individualmente, uma pessoa pegando ali no seu pé com agressões verbais, físicas, psicológicas, constantemente, mas também pode ser um grupinho. E geralmente, gente, acontece em grupinho, sabe? Porque um dá apoio ao outro, né? E fica ali. E quando alguém recebe essa força, esse tipo de apoio, então a pessoa se encoraja mais, né? E a palavra bullying, ela vem de valentão, né? O significado dela é valentão. Então, assim, aquela pessoa que ela se torna o agressor, né? Mas aí a gente para pensar. A gente vê a pessoa que sofre o bullying como vítima, mas às vezes o agressor, ele também é uma vítima. E ele tá só colocando para fora aquela agressão, descontando em outra pessoa. Então, por isso que é muito importante a gente ter essa consciência. Por quê? Porque tanto a vítima como o agressor merecem atenção. Todos os dois merecem um cuidado, merecem ser tratados mesmo, sabe? Para que esse problema, esse incidente não venha continuar sendo ocorrido com frequência. Porque a gente sabe que a gente não vai abolir, né? Mas o que depender de nós, como a palavra de Deus diz, o que depender de vós, tem de paz com todos, né? Então a gente precisa sim, gente, ter um olhar sensível, né? Se não está acontecendo com você, mas você precisa ter um olhar sensível, porque pode ser que seu filho esteja passando por isso, sua amiga esteja passando por isso, né? E não é uma coisa que acontece só com jovens, né? A Elisa, ela contou da situação dela e num ambiente, né? Pra gente ver, antes a gente achava que a escola era um lugar de educação seguro, mas hoje em dia, infelizmente, né, tem sido um lugar que tem sido bombardeado. Então as pessoas, elas sofrem lá dentro, né, os jovens sofrem lá dentro. Muito ruim. E a proporção, gente, é tão grande que às vezes os professores, eles não têm esse controle, sabe, de estar policiando. Pois é. Então, se a gente trouxer essa consciência para os nossos filhos de dentro de casa, então quando eles chegarem nesse ambiente, eles já vão ter uma percepção maior, né, de identificar a situação,
quanto também de se defender, gente, porque a Elisa, ela acabou de falar aqui pra gente que ela não contou isso assim pra ninguém, Não. né? E ela não chegou a pedir ajuda. Eu não pedia. Isso. Porque eu não sabia como chegar pra mim. Honestamente, eu não sei. Eu era meio excluída. Isso faz muito tempo. Na verdade, era como se você achasse que era natural. Não É porque eu não tinha muitos amigos, então eu ficava de lado e as pessoas zoavam de mim por isso e por ser magrinha, sabe? Era basicamente isso. Aí conforme eu fui crescendo, eu fui me enturmando mais, só que sempre tinha um palhaço da sala que ficava fazendo as brincadeiras de mau gosto. Ainda mais quando eu ia pra educação física, porque as roupas que a gente colocava eram roupas mais justas, mais leg, blusinha. Sim. E era muito ruim, porque, querendo ou não, a gente ficava mais exposta, sabe? Então a gente ouvia muita piadinha mesmo. Então, gente, pra gente entender um pouco mais, né, como acontece isso, né? Então, geralmente o agressor, ele foca numa característica da pessoa, seja física, ou seja um modo como ela vive, um hábito dela, sabe? E aí ele foca naquilo e usa daquilo pra agredir aquela pessoa, né? Pra expor ela ao ridículo, com apelidos vexatórios, né? Pra realmente humilhar a pessoa, né? E isso, gente, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque às vezes isso acontece inocentemente. Uma brincadeira de amigas, Isso é não verdade. é? Então eu sou amiga da Elisa, aí eu chego assim, ih, amiga, aí eu solto ali uma pileirinha pra ela, né? Só que a minha intenção não era magoar a Elisa. Porém, possa ser que tenha alguém ao meu redor que tenha essa intenção de magoar ela. Então essa pessoa pode usar dessa situação. E a amiga dela falou isso, então, ó, Eu vou posso entrar brincar junto. também? É. Ela não vai se ofender? Tipo assim, se ela falou, eu falo e agora eu vou entrar mesmo ferindo. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com certos tipos de brincadeira, né? Como a gente leu no começo desse vídeo, né? Que aquele que fala, né, e depois diz que é brincadeira, ele é comparado como um louco, né? Então, não vamos ser esse tipo de pessoa, tá, gente? Brincadeiras são legais, é bom descontrair demais. Quem é que não gosta de brincar, né? Muito legal. Mas assim, a gente tem que ter um bom senso, né? De ter brincadeiras A gente saudáveis. tem que ter empatia. Isso, justamente, Elisa, ter empatia, porque possa ser, como eu disse, você pode não estar sofrendo com isso, mas possa ser que alguém bem próximo a você, né? Alguém seu mesmo pode estar sofrendo com Isso esse é verdade. tipo de agressão, tá bom? No meu caso, eu também já sofri bullying, né? No meu tempo de Escola? juventude, de escola, né? Mas também eu acho que isso é uma coisa que acompanha muito, principalmente as pessoas que têm um caráter assim não tão legal, né? Pessoas aí que sofrem também. Eu vejo muito isso, sabe? Não é só uma questão, sabe, Elisa, de as pessoas serem mais. É uma questão assim de fuga às vezes. Pra descontar. Isso. Elas sofrem É um em casa refúgio. agressão, elas são humilhadas, então quando elas chegam diante de uma pessoa que elas percebem Que é mais indefesa? isso, que não tem como se defender naquela situação, então elas se aproveitam pra expor aquilo, sabe, pra fora. Pra descarregar. Hoje eu entendo, hoje eu tenho essa consciência e não é tão mais danoso pra mim as coisas que eu sofri, porque eu, assim, trabalhei as minhas emoções pra isso. Mas, gente, isso é danoso pra uma criança, sabe? Demais. Isso, assim, traz consequências enormes. Olha, o bullying pode trazer a depressão. O bullying, ele pode trazer a traumas da pessoa ficar com hábito, sabe? Pode trazer síndromes, né? Pode. Síndrome do pânico aí. Enfim, pode levar a pessoa a ter vários distúrbios emocionais, tá? Fora que também pode levar pessoas ao suicídio. E isso é gravíssimo, Demais, gente, sério. Tem uma coisa assim que eu sempre gosto de falar, sabe, Elisa? Que as pessoas, elas, quando alguém sofre um acidente, né, e ali tem uma fratura exposta, as pessoas ficam horrorizadas. Uau, meu Deus, vamos ajudar aquela pessoa, e elas são mais empáticas. Sim. Nessa situação. Mas quando a pessoa ela tem um problema assim emocional, quando, por exemplo, ela está deprimida, né, ela está ali naquele quadro de depressão, ela pode estar tão exposta quanto aquela pessoa, emocionalmente falando, né? Sim. Mas só que as pessoas olham pra ela e dizem, isso é besteira, isso é frescura. Ai, isso gente. Aí, né? É terrível. Não tem aquela sensibilidade de Não saber tem. que aquela pessoa ela precisa de ajuda tanto quanto uma que sofreu um acidente, sabe? Que aquilo dali pode levar ela a perder
a sua vida, o seu sentido de vida e levar a perder propriamente a vida, literalmente falando, né? Eu acredito que isso desse pessoal que não bota muita fé em que tem problemas psicológicos, como depressão, ansiedade, é mais por ignorância, por falta de conhecimento. Porque é uma coisa muito séria, gente. Tem pessoas que perdem a vida. Tem noção do que é alguém perder a vida? Eu já tive um amigo que ele tentou suicídio. Não vou dizer quem é, obviamente, mas eu entrei em pânico, Tati, eu entrei em pânico. Ele se sentia sozinho, ele sofria muito bullying. Ele é um rapaz muito inteligente, muito esforçado. E ele vivia no mundo dele, no joguinho dele. E ele se sentia tão sozinho, mas tão sozinho, que ele falou: eu não sei porque eu estou vivendo. Eu não tenho nenhuma emoção. Eu não sinto felicidade, eu só sinto tristeza. Então, por que eu estou vivendo? Aí ele tentou se matar. Nossa. Foi terrível, foi terrível. Então, gente, a gente desconhece o que está no interior das pessoas, né? Então vamos ter esse olhar sensível, né? A Elisa, ela sofreu bullying por conta do peso dela, né? E isso levou com que as pessoas levassem ela a uma exposição, enfim, né? A sofrer o bullying. Mas eu sofri também por peso, tá, Elisa? Por peso? Mas foi ao contrário, né? Foi porque eu era mais cheinha, né? E aí eu levava nome de saquinho de batata. Gente, a gente ri agora, só que na hora é muito trágico. É demais. Por quê? Porque aquilo dali é dito na frente de outras pessoas. E na mentalidade, dependendo da sua idade, né? Você começa a acreditar que aquilo é verdade. Sim. Você acha que você é aquilo. E na verdade, eu estava daquele jeito, eu estava sobrepeso, mas eu não era aquilo, entendeu? Então, a gente tem que entender que a gente passa por fases, né? Independente, assim, de mudar ou não. Por exemplo, eu consegui emagrecer depois, né? Mas a Elisa não conseguiu ganhar peso. Mas isso não significa que a característica dela seja algo ruim. É só algo específico dela. Isso é verdade. Isso é uma particularidade de cada um, sabe? Então, isso não justifica, né? O que eu estou querendo dizer com tudo isso é que isso não justifica as características das pessoas por não participarem de um padrão que a sociedade determina, não justifica as pessoas de fazerem mal umas às outras, né? De julgar, de criticar, de humilhar, né? Porque ninguém é melhor do que ninguém, gente, porque tem uma característica diferente. O nosso Criador, né? O nosso Deus maravilhoso, Ele nos fez, né, com características singulares mesmo, porque justamente para que haja essa diferença e haja também essa aproximação, porque aquilo que a Elisa é boa, ela pode ajudar naquilo que eu não sou tão boa. E aquilo que eu sou boa, eu posso ajudar a Elisa. Então, há como a gente ter uma interação, uma unidade nisso, né? Um completando o outro, né? Nas diferenças, nas particularidades, nas qualidades. E também nos defeitos, gente. Porque é assim, né? A partir do momento que eu tenho que conviver com uma pessoa que ela tem um tipo que pra mim é um defeito, então ela vai trabalhar na minha vida. Porque eu vou ter que saber lidar, né? A Elisa, ela não é o defeito dela. Ela também não é a qualidade dela, ela é a soma de um conjunto de tudo, né? Sim. E a mesma forma eu. Então, mas para poder eu ter acesso a tudo que ela é, eu vou ter que lidar com as diferenças dela, com aquilo que para mim é defeito. Mas tá tudo bem, gente. Isso vai trabalhar em mim também, talvez trabalhe no meu ego, talvez trabalhe na minha paciência. Eu sei lá o que isso pode trabalhar na minha vida. Vai melhorar de alguma forma. Pois é, vai. A palavra de Deus diz que um amigo afia o outro, né? Realmente. Então as pessoas, elas são isso mesmo, elas são essa oportunidade de crescimento, né, individual para cada um. E também nessa questão de estar no coletivo, né, que isso nos ajuda demais, né? Nós somos seres individuais, mas nós fomos feitos para ter relacionamento. E que bom seria se nós tivéssemos relacionamentos saudáveis, né? Realmente. E o bullying não faz parte desse tipo de relacionamento, Não, gente. Não há como ter um bom relacionamento, um ciclo de amizade saudável, se ali no meio está implantado esse tipo de comportamento, esse tipo de agressão, né? Então, gente, eu espero que nosso vídeo possa ter ajudado vocês aí de alguma forma. Sim. Pelo menos pra ter dado aquele... Eita, cara, é verdade, eu preciso... Aquele choquezinho de realidade. Eu preciso aí me atentar a isso.
E eu espero que vocês possam compartilhar esse vídeo com mais pessoas, né? Sim. E que possa ter ajudado você aí de alguma forma. Então é isso. Bom, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram que eu volte aqui mais vezes, vocês comentam aqui embaixo. Pode dar outras sugestões para os temas, Sim. certo? Lembrando que é um tema muito importante, pessoal. Não acontece só com jovens, com verdade. pessoas mais velhas também, certo? Então vamos lembrar que nós somos únicos. Cada um tem a sua maneira de ser. E ser diferente é uma coisa muito legal e não tem problema nenhum nisso, tá certo, pessoal? Isso aí. Então, beijo e até o próximo vídeo. Até!